Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Alegria em poder estar aqui nessa casa espiritual com os irmãos, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Fico muito feliz e creio que Deus tem sempre falado conosco. Quando você saiu de casa, quando você esteve durante o dia refletindo a respeito da sua vida, é porque Deus está com você. Quero agradecer a presença aqui do diácono Benigno. Obrigado, tá, Dia Benigno? Você está aqui conosco, Deus te abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus para lermos a palavra do Senhor em reverência a ela, essa palavra poderosa. Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 38. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 38. Nós somos levados por circunstâncias a vivermos momentos de suspiros difíceis na vida, né? Muitas vezes a gente fica numa expectativa e somos cerceados pelo medo, somos cerceados por doenças, somos cerceados por tantas coisas para tirar a nossa fé. E muitas vezes o campo do milagre é justamente na hora do aperto, na hora da luta, na hora que a gente pensa que é o fim, é ali que Deus vai agir. A propósito, Jesus nunca falhou, amém, irmãos? Jesus nunca falhou. Não vai falhar com você, mãe, não vai falhar com você, pai, filho, não vai falhar com ninguém. Nós estamos debaixo de leis. Depois que o mundo foi impregnado pelo pecado, nós estamos sob a régia da lei. A lei, existem leis. Esse mundo está cheio de leis. Existem leis no mundo físico, astrofísico, no mundo mineral, no mundo vegetal. Nós somos regidos por leis. Quando saímos de casa, nós estamos impregnados de leis. Quando você fica de frente a um semáforo, você está de frente da lei. Ali tem os sinais que designam o que você tem que fazer. Quando você infraciona uma seta que diz entra para a direita e você entra para a esquerda, você está infringindo a lei. Então esse mundo está impregnado de leis. E nós vivemos sob o preço e o custo daquilo que transgredimos. Me perguntaram esses dias, falaram, pastor, mas como Deus nos comove? Eu falei, se Deus não se comovesse, esse mundo já estaria destruído. Mas como Deus pode permitir? Você está confundindo permissão com onisciência. Se você quer saber se Deus sabe de tudo, mas Deus não interfere nas decisões e naquilo que a pessoa determinou no seu coração. Senão nós seríamos robôs, não seríamos pessoas distinguidas dos animais, dos seres irracionais. Então, nós colhemos aquilo que nós semeamos. Não tem nada de errado. Então, se as pessoas estão infringindo a lei do mundo do ambiente, a gente vê maremoto, terremoto, a gente vê tanta coisa acontecendo. Gente, pode ter certeza que as pessoas têm infringido leis. E a palavra de Deus é assim. Eu quero que você entenda a palavra de Deus. A palavra de Deus começa pela capacidade de você entender. Você tem que entender a palavra de Deus, através da palavra de Deus, que você vai realmente ter um relacionamento com Deus. Mateus capítulo 12, verso 38. Os irmãos acharam? Então nós vamos ler até o verso 42. Diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. A igreja pode ler o verso 39. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites
no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Verso 41. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esse texto nos remete a pensar como as pessoas procuravam por Jesus, uns por interesses, uns por necessidades, mas alguns procuravam Jesus com intenção de pegá-lo em alguma falha, pegá-lo em algum erro. E a Bíblia diz que os escribas, que eram os escreventes da lei, eram os estudiosos da lei, que interpretavam a lei, eles se aproximaram de Jesus pedindo um sinal, mas não porque eles tinham interesse de estar debaixo da vontade de Deus, que eles tinham interesse realmente de ouvir e dessedentar a alma com a palavra de Deus. Na verdade, eles procuraram Jesus com uma intenção: vamos pegá-lo num erro. Se ele incorrer no erro, nós então denunciaremos. Olha, por que eles fizeram isso? Porque antes desse momento, Jesus havia feito uma obra tremenda, uma obra em que foi testemunhada por multidão. Jesus tratou de um homem cego de nascença, um homem que estava sem ver a luz do dia, sem ver a beleza da vida, um homem escravizado pela escuridão interna, um homem sem poder ter contato com tudo que estava à sua volta, um homem que tinha a via da sua vida impedida. Ele não podia ver, ele não podia jamais entender o que estava à sua volta, e esse homem estava assim desde o dia que nasceu. Mas um dia, Jesus fez uma obra maravilhosa na vida desse homem. Jesus se apresentou a ele e o milagre aconteceu. O milagre aconteceu tão poderosamente. E Jesus fez esse homem ver. Ele não só viu, mas como ele também era gago, ele passou a falar. E aquele sinal foi um sinal maravilhoso. E tentaram pegar Jesus, dizendo que Jesus fazia essas coisas possuído por um demônio chamado Belzebu. Mas se não bastasse o sinal que Jesus havia feito, a sua fama está assim, num nível super alto, eles tentaram mais uma vez. Mas irmãos, uma coisa é certa: Satanás, ele sempre vai estar debaixo da autoridade e da submissão do nome de Jesus. Ele pode tentar o que for, ele pode tentar o que for na tua vida, mãe, na tua vida, pai, ele pode tentar o que for. Você não precisa de prova nenhuma, você não precisa de milagre para entender que Deus é Deus, você não precisa de ver coisas estupefatas, coisas miraculosas para você acreditar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Eterno, o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. E nesse instante, se não bastasse os milagres e as obras que Jesus havia feito, e eles testificaram, e eles entenderam tudo aquilo, ainda assim o coração estava totalmente petrificado, porque a alma dessas pessoas
não criam de verdade. Nós estamos diante de duas facetas da vida: ou você crer, ou você não crer. Ou você se assume diante de Deus, ou você fica sempre na repentância da tua incredulidade, da tua falta de fé. O que acontece é que esses homens estavam cegos, porque eles estavam num engano tão grande, que eles eram incapazes de enxergar Jesus como Filho de Deus, Jesus como Senhor, como um Deus revelado, encarnado. Eles não conseguiam enxergar, eles estavam presos nas leis dos profetas. Às vezes, queremos pedir tanto a Deus um milagre para crer nele. Você está aqui, você respira, você entende o que passa com você? Você sabe que é um milagre estar de pé. É um milagre a gente estar respirando sem qualquer ajuda de aparelho artificial. É um milagre nós estarmos gozando dessa saúde, podermos estar com as pessoas que amamos, e podermos estar aqui na igreja, e podermos estar abraçando os irmãos. Isso é um milagre. A vida é tremendamente maravilhosa. Quem não entende o que é vida, sempre vai ficar vagueando, sempre vai tentar procurar um porto para ancorar a sua alma, porque a vida do ser humano é a maior revelação do milagre de Deus para a humanidade. Porque até hoje, para a ciência biológica, é uma coisa incrível o nascimento de uma criança. É uma coisa difícil de entender. Como pode? Ainda não chegaram ao entendimento como pode nascer uma vida. Como pode? Mas a vida é algo extremamente maravilhosa. A vida é algo maravilhoso dado por Deus. Mas a Bíblia diz que aqueles homens queriam sinais. O texto diz: então alguns dos escribas, dos fariseus, tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. A gente, quando tem a fé em Deus, a gente crê que Deus pode falar em qualquer lugar. Deus fala em qualquer lugar. Exclusivamente hoje estamos aqui porque é uma questão bíblica. Nós devemos estar reunidos, congregados, numa assembleia. Assembleia é estarmos juntos. Estamos aqui, mas Deus fala aonde você estiver, aonde você suplicar, aonde você der o seu grito de solicitude, Ele está presente. Mas aqueles homens embarreirados por causa do impedimento feito pela incredulidade, eles queriam ver outro sinal de Jesus. E Jesus respondeu, o verso de número 39, Jesus respondeu: mas ele lhes respondeu e disse: uma geração, o que diz a geração? O que é, irmã? Má e adúltera, pede um. Jesus entendeu o que estava realmente passando nos corações. Jesus entendeu, ele entende o que estava impulsionado naquelas mentes. E Jesus disse: porém, não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Se Jonas, que foi um profeta, que tinha mágoas no coração, Jonas, que foi um profeta, que desobedeceu a Deus, Jonas, que teve uma cerviz dura para poder fazer a vontade de Deus, Jonas, que foi um homem que não quis preencher o seu ministério,
pôde ser reconhecido e visto e pôde ser colocado no patamar de reconhecimento de um grande profeta. Jesus falou: nenhum outro sinal será dado, senão o do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, de um grande peixe. Assim será que o Filho do Homem também estará no centro da terra. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus deu um sinal profético. Jesus deu um sinal de que só alcançaria aqueles que tivessem fé. Porque aquela capacidade de crer nele é a capacidade também de vislumbrar a vida eterna. Quando você crê em Jesus, você tem que crer que a sua alma está livre e que o passaporte da sua vida já está carimbado para você morar na eternidade. Na eternidade. Enquanto eles queriam ver sinal em relação às coisas patentes, físicas, Jesus estava dando um sinal profético. Assim como Jonas ficou no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem no ventre da terra. 3 dias e 3 noites. E Jesus falou: eis aqui quem é maior do que Jonas. Esse é o sinal. Às vezes nos deparamos com essa exigência da nossa fabilidade humana. Eu não sou contra quem tem essas dificuldades e fica cambaleante na fé. Mas, irmãos, nós não podemos duvidar da promessa que Deus fez ao seu povo. Mãe, pai, você não pode duvidar. Se Ele falou que vai fazer e você está no caminho adorando, se você está servindo, pode crer. Eis aqui quem é maior do que o seu problema, do que a sua dor, do que a sua tristeza, do que todas as dificuldades. Queremos que o Senhor nos dê sinal. Para quê? Para termos fé nele? Para acreditarmos que Ele é Filho de Deus? Talvez você esteja aqui, esteja duvidando, você colocou o seu pedido de oração aqui, você ofertou, você levantou a mão, e ainda está querendo: Senhor, mas me mostre mais alguma coisa. Para quê? Ou você crê, ou você não crê. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Se Jonas foi um homem que deixou profundamente sinais antagônicos àquele povo da Síria, que era a Nínive, era a capital da Síria, e os ninivitas eram contra o povo de Israel. Jonas tinha uma mágoa, queria que aquele povo morresse, se desgraçasse e amargasse no fogo do inferno. Mas Deus não é igual ao homem, irmãos. Deus não é igual a nós. Aí Jesus está falando: olha, nenhum outro sinal será dado senão de Jonas. Um homem que resistiu, um homem que teve dificuldades por causa da sua dura cerviz. Deus preparou um navio biológico para ele, e ele foi engolido pela baleia e ficou ali 3 dias e 3 noites, e depois foi cuspido na areia de Nínive, porque ele ia para um lugar e Deus mandou ele para o outro através daquele instrumento biológico. Se Deus é capaz de fazer isso para salvar 3.000 pessoas, quanto mais em relação à humanidade. E a Bíblia diz que quando Jonas pregou, Jonas andou 1 dia. E depois ficou no alto do monte esperando para Deus descer fogo. Mas aquela mensagem murchinha, aquela mensagem chatinha de Jonas, e Jonas achou o seguinte: agora esse povo vai morrer, Benigno. Aquela mensagem
murchinha de Jonas, aquela água com açúcar, né? Aquela mensagem que ninguém dá nada. Foi a mensagem que o Espírito Santo usou para converter os corações. Porque não depende do pregador, irmãos. A mensagem não é do pregador. A mensagem é do Espírito Santo. Se a gente fosse ver por ibope, ou por fama, ou por patamar de um bom pregador, Jonas não pregaria nem aqui, nem em igreja nenhuma, porque a pregação dele, mas a pregação dele, quando ele acordou do seu sono, havia 3.000 almas convertidas. Não só as almas humanas, mas até as almas dos animais se converteram. A Bíblia diz que naquele dia até os animais estavam de humilhação, pano de saco e cinza. Se Deus é capaz de usar uma pessoa assim, Jesus falou, nenhum outro sinal será dado, senão do profeta Jonas. Depois ele disse, eis aqui quem é maior que Jonas. A impressão que eu tenho, a impressão que o Espírito Santo toca no meu coração, é que muitas vezes nós pensamos que manifestações, que sinais é tudo, que queremos ver. Os sinais foram feitos por falta de fé, para que as pessoas cresçam em Deus. Mas a Bíblia diz, mas bem-aventurado foram aqueles que não viram e creram. Nós não precisamos, irmãos, ter uma fé que precise de testificação, de autenticidade, fé que precisa confirmar com laudo médico, com exame médico. Jesus está na frente, Ele é maior. Nós temos que ter fé, não importa o que esteja agora, talvez entristecendo seu coração, porque nós somos humanos, nós temos sentimentos, e os sentimentos estão aqui, cesseando a nossa vida. Ora, estamos com um sentimento que estamos sorrindo, estamos gritando de alegria, e ora, às vezes chorando e gritando por causa de tristeza. Mas não importa, a nossa fé não pode ser abalada pelas circunstâncias dessa vida. Na fé, você não depende daquilo que te faz ser feliz ou que te dá a intenção de estar tudo bem. A fé está acima de qualquer sentimento, amém? A fé, irmãos, não depende de sinais, não depende de movimentos, não depende de coisas extraordinárias. A fé é simplesmente você crer. Por isso Jesus falou, eis aqui quem é maior que Jonas. Eis aqui quem é maior que Jonas. Nenhum outro sinal será dado senão esse. Ele ainda diz, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela caminhou quilômetros e quilômetros, porque ela ouviu da sabedoria de Salomão. E nós sabemos muito bem das coisas que implicam a vida de Salomão. Salomão foi um rei que herdou um dos maiores reinos que já podia existir. Um homem que depois disso pôde somar a sua sabedoria para ter tanta riqueza e granjear tantos bens. Mas depois a gente sabe muito bem qual é o final da vida de Salomão, que se envolveu com idolatria, com feitiçaria, que fez macumba, que adorou outros deuses. Salomão pintou e bordou. Jesus está falando, um homem que teve sabedoria, que atraiu a rainha de Sabá, que veio do sul para o norte, caminhando por toda parte para ouvi-lo. Pagou bens, ouros, pagou tantos utensílios a Salomão para ouvi-lo. Salomão passou
Jesus falou: eis aqui quem é maior que Salomão. Eis aqui quem é maior do que tudo nessa vida. Deus é maior. Deus é maior que o problema, Deus é maior que o pecado, Deus é maior que o diabo, Deus é maior que a tristeza, Deus é maior do que o embaraço, o entrave, Deus é maior do que esse filho desviado, que essa filha desviada, Deus é maior do que essa luta, essa droga, essa maldição que chegou na sua casa, Deus é maior do que esse espírito que está rondando e tirando a tua paz no teu lugar onde mora. Deus é maior. Eis aqui quem é maior do que tudo. Nós vivemos, irmãos, é pela fé. O combustão da vida do cristão é a fé. Nós não podemos ser levados por todos os lugares que o vento assopra, como a folha seca que vai para qualquer lugar. Nós temos raiz. É como o Salmo 92 diz, é como a palmeira plantada na casa do Senhor. Ela se dobra, mas não quebra. Ela recebe o impacto da natureza, recebe o impacto do vento forte, do sol, da chuva, mas não se deteriora. Sabe por quê? Suas raízes têm profundidade na terra. Suas raízes têm profundidade de ordem perpendicular, ela é reta. Então, quando ela sofre o impacto da vida, não consegue ser quebrada, ela se dobra. Quebrada não, ela se dobra, mas ela volta para o seu estado ereto. Sabe, a nossa fé tem raiz na palavra de Deus, amém? Porque eis aqui quem está em nossas vidas, que é maior do que Salomão, maior do que Jonas, maior que os problemas, maior que os milagres, maior do que os sinais. Eu tenho fé, e é a minha fé que me promove diante de Deus, me promove diante das circunstâncias. É a minha fé, além de tudo que os meus olhos veem, porque o pior inimigo do homem são os seus olhos. Nós somos muitos presos aos que os nossos olhos veem. Mas quando você começa a olhar com os olhos fechados e abrir os olhos da fé, você começa a enxergar coisas que são capazes de mover a mão de Deus. Mover as mãos de Deus. Nós precisamos ter raiz profunda. É na palavra de Deus. É aqui que nós estabelecemos a nossa família. É aqui que nós estabelecemos o nosso futuro, o nosso trabalho. É aqui na palavra de Deus. A nossa vida sentimental. É aqui que nós estabelecemos todos os planos, todos os projetos. É na palavra de Deus, trazendo a essência e cada vez mais nossa raiz crescendo de forma em que toma força, que chega ao veio para ser sustentada, porque quando chega ao veio da água, então ela recebe força para mandar, então toda a energia, toda a força emana lá de baixo, vai dando força àquilo que está por cima. A Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina, que Ele é o alicerce vivo, Ele é a nossa pedra poderosa, é ali que nós construímos o nosso edifício espiritual em Cristo Jesus, Senhor e Salvador, aonde não existe, irmãos, aqui nenhuma dificuldade, porque o problema é que nós nos distanciamos das Escrituras e queremos fazer uma comparação da nossa vida pelas coisas aparentes. Não tem nenhuma relação a fé com as coisas desse mundo, com aparências e coisas e manifestações desse mundo. Se você está em Cristo, Paulo diz, 2ª carta aos Coríntios 5,17, e se alguém está em Cristo, e as coisas velhas vieram para frente, ficaram para onde? Para trás. Porque é o processo da transformação.
É o processo da metamorfose, da fotossíntese, da transformação. O crente é transformado de dia após dia. Dia após dia nós somos transformados, somos mudados. Você está aqui é para ser transformado. Não precisa saber, não precisa obter sinais, não precisa ver gente paralítica se levantar. Seria muito bom, mas isso não é necessário para você ter uma fé suficiente para suprir as suas necessidades do dia a dia, do que você possa enfrentar diante das circunstâncias. É só você crer que Cristo é o Senhor, Salvador, Deus poderoso. Por isso que ele falou, olha, nenhum sinal será dado, geração má e adúltera. Jesus estava chateado. Sabe, você hoje pode estar trilhando esse caminho e querendo ver um sinal, ver milagres. Eu quero dizer, o maior milagre é você estar aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Você e eu somos os maiores milagres de Deus. Nós somos. O ser humano não sabe o quanto ele é especial. Você é especial demais para Deus. E ainda agora que você traz na tua essência o desejo de sempre ter Jesus como aquele que é maior do que tudo, maior do que o problema. Porque, irmãos, as pessoas se afetam porque elas vivem no emocional. As pessoas estão sempre sendo levadas a viver cambaleante porque sempre estão no emocional. A gente pode sentir as coisas emocionais, mas as coisas do Espírito têm que ser a base da nossa vida, da nossa existência. Porque senão, não vamos jamais permanecermos de pé. Não vamos. Porque quem não tem problema, quem não tem lutas, quem não tem dificuldades, todos nós temos. Aí você precisa de palavra motivacional, você precisa de palavra que te promova. Não, você precisa de ter fé e viver e acreditar que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador. Por isso Jesus falou quando olhou para aquela geração má, incrédula, adúltera: nenhum sinal será dado do que aquele. Se Jonas, que era assim, se Salomão, que era assim, foram pessoas que tiveram consideração de forma até internacional, quem dirá aquele que vai vencer a morte, que vai vencer o diabo, vai vencer o pecado e que vai abrir os céus para a vida eterna. Se hoje esteja orando pelo seu pai, talvez esteja orando pelo seu filho, esteja orando pela sua filha, esteja orando por um irmão, por um parente, e eu vou te dizer, Jesus é maior do que tudo que está cercando essas pessoas. E a tua oração tem poder. O que você fala com Deus, o que você coloca diante do Espírito Santo é bombardeio do grande Deus sobre todas as obras do diabo, toda interferência mundana, toda problemática humana, todo conceito filosófico, é bombardeio. O Espírito Santo quebra tudo aquilo que estiver impedindo. Quebra. Eu creio, irmãos, na oração do justo. Tiago já fala sobre isso, que a oração da fé vai curar um enfermo, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Quando se faz uma oração onde o coração é convertido, quando a alma realmente está subjugada ao poder e ao domínio do Deus eterno, quanto mais você se despoja diante de Deus, quanto mais você se entrega diante de Deus, mais você tem fé, mais a tua oração atinge níveis terríveis, maravilhosos, poderosos. E quando você não puder orar, a Bíblia fala, Romanos 8, versículo 26, que o Espírito Santo ora por você. Porque existem níveis de oração, irmãos, que a gente não consegue.
Porque a gente está, muitas vezes, tão envolvido e tão assim impedido. E a Bíblia diz que nessas horas o Espírito Santo reconhece que precisamos de ajuda, que precisamos de apoio. Porque o mundo é espiritual, irmãos. O mundo é espiritual. Se a gente estivesse tratando de coisas somente físicas, nós estamos tratando de coisas espirituais. E nessa hora, quando essa força contrária, o Espírito Santo sabe, falando, meu servo, eu sei que você precisa agora de um maior apoio. Minha serva, eu sei que você precisa de um maior apoio. Aí quando a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, indizíveis, gemidos não reconhecidos pela consciência humana, são gemidos que interferem no trono e na graça de Deus. Ele ora com gemidos inexprimíveis. E aí ele nos abençoa. Você não precisa ver sinal, nem eu ver sinal. A gente não tem que ver sinal. E por causa disso que a igreja viveu muito tempo no sincretismo religioso e atrapalhou as pessoas crescerem na fé. Você precisa crer na Bíblia. Você tem que viver debaixo da lei do Senhor. Você tem que ser uma pessoa usada de acordo com a vontade de Deus. É isso que o Espírito Santo quer. Sabe por quê, irmãos? Jesus, ele veio para que nós tivéssemos fé. Fé. Jesus curou todos os paralíticos da sua época? Não. Todos os cegos da sua época? Não. Todos os coxos? Não. Os sinais que ele fez foi para que crescem que ele era o Filho de Deus. Mas o maior sinal é que ele veio entre nós, viveu entre nós, que ele nos deu a fé. E através da fé, como ele disse, de um tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos dizer a esse monte, ponha-se para lá, e ele se fará. E é dessa forma que você tem que crer em Deus. Às vezes eu vejo mães, vejo pessoas que vêm no altar, vêm pedir a Deus, e saem dessa casa com o mesmo sentimento de que nada aconteceu. Sabe por quê? Porque você quer chegar em casa e ver um sinal. Você quer chegar no trabalho e ver um sinal. Você quer chegar em algum lugar, na casa de um amigo, ver um sinal. Porque nos instruíram assim. Nos ensinaram assim. O monopólio da fé. O monopólio da religião. Nós não temos que crer em Deus por ver milagres. Nós temos que crer em Deus porque Ele é o Senhor, Salvador. E a nossa vida é estar nele. Você precisa ter fé nas Escrituras. E se submeter às Escrituras. Então, quando você orar, não fique impressionado porque não aconteceu, porque não ocorreu. Mas na tua fé, a Bíblia diz que você recebe. Na tua fé você recebe, porque o que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, fatos e convicção de coisas que se Então eu não estou vendo, mas eu já recebi pela fé. Isso é fé. Fé é quando me tira daquilo que é tangível, do que é palpável, e me coloca na direção da segurança e da confiança de Deus, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Por isso Jesus falou, nenhum sinal será dado,
Vocês vão ter que crer. Então, meu irmão, minha irmã, a tua fé é maior do que o teu problema. Eis aqui quem é maior do que Jonas, eis aqui quem é maior do que Salomão, eis aqui quem é maior do que a tua dor, seus embaraços. Ah, pastor, mas aconteceu. Irmã, aconteceu. Deus é maior. Ah, pastor, aconteceu isso. Meu irmão, aconteceu. Mas Deus é maior. Deus é maior. Ou nós cremos ou nós não cremos. A razão de estarmos aqui é porque cremos. E a nossa fé, ela distingue que nós somos filhos de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero orar pelos seus projetos, pelos seus sonhos. Nós estamos aqui porque temos fé. Eu sei, irmãos, que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Se você falar assim, ah, pastor, porque o senhor vive uma vida tranquila, tudo dá certo. Mentira, irmãos, é mentira do diabo. Na vida do justo, ele vive por fé. Quando alguém diz assim, está tudo bem, você diz, estou vendo pela fé. Porque às vezes não está bem mesmo. Não está bem, você não vai ficar falando que eu não estou bem. Não, estou vendo por fé. Estou vendo por fé. É por fé mesmo. E a gente vai vencendo é por fé, confiando em Deus, e trabalhando, e confiando, e vamos embora, e não pode parar. Não tem como, irmãos. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Mas nós cremos, amém? Nós cremos. Eu quero que você, em nome de Jesus, levante a tua mão. Eu quero fazer essa oração junto com você. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque estamos aqui na tua casa santa, nesse lugar que foi consagrado para a glória do teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado pela vida desses irmãos. Senhor, eu tenho certeza que hoje o Senhor está tirando um peso muito grande da mente dessa pessoa, está desobstruindo todo o meio, Senhor Deus, para que ela não venha prosperar. Está tirando o entulho, está tirando o impedimento da alma dessa pessoa. Eu faço essa oração agora, Senhor Deus, por todos os pedidos de oração que estão nesse altar, por todas as causas, problemas, situações. Senhor, quando nós oramos, é porque cremos que o Senhor pode entrar e pode promover a vitória, Senhor. Abençoa essa mãe, esse pai, esse filho, abençoa essa pessoa que está precisando de cura, precisando, Senhor Deus, de um livramento, precisando de porta aberta, precisando, Senhor Deus, de uma vitória, Pai. Colocamos em tuas poderosas mãos todos os trâmites da vida desses irmãos, Pai. Entregamos os seus trabalhos, os negócios que eles têm que realizar, Pai, suas casas, a atividade que eles exercem. Eu abençoo vocês, para que o Deus Todo-Poderoso vos dê força, ânimo, para que vossas vidas sejam guardadas, para que os vossos pensamentos estejam sempre firmes, sempre abundantes na lei do Senhor. Ó Deus, eu abençoo, Senhor Deus, nessa noite, todas as vidas que aqui chegaram. Pai, abençoe suas famílias. Vai dando a vitória, libertando, curando, vai tocando no marido, na esposa, no filho, vai, Senhor Deus, tirando toda a maldição, toda a palavra, tudo aquilo que veio contra essa pessoa, sai, 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 em nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus. Senhor, levantamos essa oração por essa quinta da vitória, meu Pai. Pai, a próxima quinta nós estaremos aqui, Senhor, mas precisamos, Senhor, manter a nossa fé, manter, Senhor Deus, o nosso ânimo. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a nossa família. Abençoa, Senhor, nessa hora nós te pedimos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode